Oi, gente. Eu sou Rosiane Silva, eu sou produtora, eu sou CEO da Compra de Mamãe Preta e eu sou curadora desse espaço aqui, do Espaço Saúde e Bem-Estar. E é com muito prazer, assim, com muita energia que eu trago essa mesa para apresentar para vocês. É uma mesa muito potente, porque a gente vai falar sobre a saúde financeira da população negra. E aí, me fala como anda a sua saúde? Já pensou nisso? A sua saúde financeira? E hoje, para compor, para ter esse bate-papo, trazer várias dicas, eu convido a Gabi Chaves, da Nufront Empoderamento Financeiro, a Nath Finanças, as duas são uma das principais referências, as mina preta do rolê da grana. Elas sabem, elas estão aí estudando, apoiando, comentando os pequenos empreendedores. E eu vou convidar também a Condzilla, que é o empresário, que é o produtor, que é o dono do maior canal de música do YouTube, né? O canal Condzilla. E eu trago também a Adriana Barbosa, que é a paridora, é a mulher que construiu toda essa rede que é a Feira Preta, né? Adriana, é com você. Adorei o paridora. Estou muito feliz por a gente fazer essa prosa com vocês. Eu sou muito fã sua, Nath, sua, Gabi, sua, Conde. Toda vez que eu penso em referências para mim em relação a pessoas que estão fazendo coisas muito legais, muito significativas, muito potente, eu lembro de vocês. Então, para a gente é uma honra de vocês estarem estreando com a gente no formato online. É a primeira vez que a gente faz um festival online. A gente está aprendendo como é que faz esse rolê, tudo fazer sentido para as pessoas e a gente se conectar. E a feira tinha uma energia, que era a energia do encontro, das pessoas irem para lá, se encontrar, conversar, e de repente a gente vai fazer esse encontro online. E eu espero que a nossa prosa de hoje seja maravilhosa em relação à educação, à saúde e gestão financeira. Eu, durante a minha toda a minha trajetória de vida, eu cresci, mesmo dentro de casa e com outras pessoas, sempre falava que negro e dinheiro eram coisas que não se combinavam, que tinha uma certa rivalidade. Ou se tinha negros bem-sucedidos relacionados ao dinheiro, falava, mas aquele negro capitalista, não sei o quê, tá acumulando dinheiro. E eu tenho visto que as novas gerações têm desconstruído isso, né? Como a Rose trouxe, né? Isso faz parte da nossa saúde no quesito na saúde mental, porque parte da nossa relação, a forma como a gente lida com o dinheiro tem a ver com as nossas subjetividades, tem a ver com as nossas crenças. E aí eu queria ouvir um pouco vocês, que vocês possam contar quem são vocês, né? Quem é Nath, quem é Gabi, quem é Condzilla, né? Na vida física, né? Na vida empresarial de vocês, e como é que vocês lidam com a questão de dinheiro, se isso é um tabu para vocês. Eu vejo que não. Mas se em algum dia foi, como é que vocês desconstruíram isso? Para quem não me conhece, eu sou Natália Rodrigues, sou mais conhecida nas redes como Nath Finanças e sou criadora de um canal de educação financeira para pessoas de baixa renda. Então, eu ensino termos básicos de finanças para quem é estagiário, bolsista, trabalhador que ganha um salário mínimo e quer aprender a se organizar financeiramente de uma forma simples, prática e divertida. E sobre a questão do tabu, era um tabu em casa. Tipo, os meus pais, eles não conversavam muito sobre dinheiro. Ou quando conversavam, sempre era no final do mês, sabe? Quando tá chegando assim na hora de pagar as contas. Aí ficava assim, cadê o dinheiro que estava aqui? Você comprou pão? Você comprou isso? E aí todos ficavam brigando, o que aconteceu? Aí ficava lá. Quando era o dia para organizar as finanças da casa, era meio que um dia tenso, porque todo mundo ficava, meu Deus, tá faltando aqui, o que tá acontecendo? Enfim, sempre foi um tabu conversar sobre dinheiro, não só na minha família, mas em diversas outras famílias. E eu passei a desconstruir isso a partir que eu entrei na faculdade, aprendi matemática financeira, educação financeira com meu professor, que hoje eu estou aqui, é também por conta dele, que me ensinou de uma forma tão legal, de uma forma tão didática. Estava trabalhando, ganhando salário mínimo, e aí eu fazia cartão de loja, e eu ficava, gente, cara, a primeira coisa que eu recebi com o meu salário mínimo foi o cartão de loja de um banco. E eu fiquei, gente, como assim? O cara nem me deu um limite de R$ 2.000, eu ganhava um salário mínimo. E aí você fica pensando que não é só a questão do tabu, mas sim a questão de relação com o dinheiro em si todo. As instituições têm que ter ética na hora de chegar e conversar com você sobre, estou te dando um cartão, para que serve o cartão? Eu não sabia que era cheque especial, eu não sabia que era cartão de crédito, eu só recebi. E
aí você fica, tô aqui com dinheiro, aí a pessoa pensa que é dela, e aí pensa que... Enfim, tem vários fatores que fazem a gente pensar na falta da educação financeira, tem esse reflexo também. Então, foi um período, assim, um aprendizado que foi muito importante para mim, mas eu não quero que as pessoas hoje passem por isso. Não precisam se endividar para depois entender a importância da educação financeira. Porque eu ficava num ciclo vicioso no cartão de crédito. Hoje não, mas eu não quero que a pessoa passe por esse momento, sinta essa dor, para depois procurar e entender sobre a educação financeira. E por isso é importante a gente estar aqui conversando sobre isso. Sim, super, super. E você, Gabi? Como que foi esse processo para você? Primeiro eu quero agradecer o convite, saudade da nossa muvuca na Feira Preta. Ano passado eu estava lá aglomerando. Esse ano a gente tem que ficar assim, mas logo, logo essa vacina sai para a gente celebrar de novo. Gente, eu sou a Gabi Chaves, sou economista e fundadora da No Front Empoderamento Financeiro. Acho que como a Nath falou, a questão do dinheiro ela é um tabu dentro da periferia. A gente é muito acostumado a administrar o perrengue, né? A gente administra aí pouca quantidade de recursos, pouco dinheiro. E o que aconteceu comigo foi quando eu comecei a trabalhar, deu um twin na minha cabeça. O meu primeiro salário eu gastei em menos de 24 horas. Caracas. Entendeu? Eu recebi meu salário, fui no shopping, comprei um milkshake Torrou e tudo. saí indo nas lojas, assim. Eu gastei em lanches e roupas. O meu primeiro salário, eu tinha 14 anos, e foi uma coisa assim que no dia seguinte eu precisei da ajuda da minha mãe para condução, para continuar trabalhando, né? Caracas. Então foi realmente uma relação muito estranhada, porque a gente é tão acostumado com a escassez que quando a gente tem dinheiro no bolso, a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E foi quando eu entrei na faculdade de economia, que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Eu trabalhei na bolsa e eu percebi que tinha uma outra forma de lidar com o dinheiro. Eu vi as pessoas conquistando as coisas pelo investimento e não pela dívida. E eu falei, gente, como assim isso é possível? A gente pode conquistar as coisas através do investimento. E foi aí que eu me debrucei sobre tentar entender ao máximo esse universo, para tentar traduzir para as pessoas que vieram de onde eu vim, né? E foi aí que nasceu essa metodologia que ensina a educação financeira a partir de músicas de rap, né? Sobretudo a partir da discografia do Racionais MCs. Eu lembro que nessa época eu me perguntava assim, como é que eu posso fazer a dona de casa, a mulher que trabalha no caixa do mercadinho, entender que falar de economia não é só para quem é bilionário, para quem é milionário. Que, inclusive, a dona de casa ela é muito importante para a economia girar, porque ela vai cuidar de toda a economia doméstica, do supermercado, das contas, mesmo que ela não tenha um salário, ela que vai administrar. E foi aí que eu desenvolvi essa metodologia, porque na minha cabeça, o Racionais já fala da desigualdade econômica no Brasil desde a década de 80. Então, foi uma conexão muito forte no sentido de mostrar para as pessoas que, como o próprio Mano Brown questiona, né? Preto e dinheiro são palavras rivais. E aí a gente vem com essa afirmação de que preto e dinheiro não são palavras rivais. O que a gente precisa entender é como é que a gente se situa dentro do game para que o dinheiro ele ajude a gente a dar saltos geracionais, né? Hoje a gente está no século XXI, a gente tem muita conquista para celebrar, mas a gente também tem muita coisa para avançar, né? E aí essa que é a minha missão, assim, transformar um pouco dessa dor que foi minha quando eu era adolescente e compartilhar conhecimento com as pessoas hoje, para a gente mudar essa história. Maravilhosa. Eu até digo transgeracionais, que pode mudar de geração para geração. Quando você quebra um ciclo, a outra geração já vem uma outra coisa. E você, Conde, como é que foi essa relação com você? Me conta mais de você também. Bom, é bem legal ouvir a história de vocês, assim, tipo, a minha história não tem nada a ver com a de vocês, de estudar economia, né, de falar sobre dinheiro. Na verdade, eu enxerguei na arte uma forma de eu ganhar uma grana e dar uma vida mais confortável para minha família e arrumar um jeito de sair da quebrada. Tipo, eu queria morar fora da favela, eu achava que eu não ia conseguir ganhar uma grana passando
num concurso público, então eu não ia conseguir passar em um vestibular de uma faculdade pública para depois eu arrumar um bom emprego. Então eu achava que através da música eu ia conseguir dar esse conforto para minha família. E eu era um moleque de quebrada que eu já tinha um computador e às vezes eu tinha internet na minha casa. Quando minha mãe tinha dinheiro, eu tinha internet. Quando a minha mãe não tinha dinheiro, cortava a internet e eu ficava estudando design. Então, enquanto eu tinha internet, eu ficava assistindo videoclipe de hip hop americano, tentando me aproximar dessa cultura de entretenimento para o público de origem mais humilde. E eu ficava estudando caminhos para eu realizar aquele tipo de produção de entretenimento com pouco recurso. E aí, é muito legal quando a Gabi fala que do trabalho dela, né, com as músicas do Racionais, porque o Racionais também foi fundamental para a minha carreira. O primeiro videoclipe de rap que eu fiz sou eu cantando, e aí já tinha já tinham carros, já tinha um elenco de mulheres, já tinha a galera com as bebidas e tal, e eu fui muito criticado por isso. A galera falou assim, você tá achando que você tá nos Estados Unidos? Aqui é Brasil, aqui é outro movimento. E aí eu encontrei no funk um movimento de que eles queriam mostrar o lugar onde eles chegaram. E o funk chega no momento pós Chora Agora, Ri Depois, aqui na capital de São Paulo, e tem um trecho de uma música do Racionais, um trecho que o Mano Brown canta, que é: imagina nós de Audi ou de Citroën, indo aqui, indo ali, só pan de vai e vem. E aí o MC Boy do Charmes fala: imagina o de Megane ou de 1100, invadindo os bailes, não vai ter para ninguém. Então, o Vida Louca Parte 2 do Racionais virou a Bíblia do Funk de São Paulo, e é o que nos trouxe a esse encontro aqui. Talvez, se não fosse pelo Racionais, eu estaria junto com vocês falando de uma outra pauta. Cara, é importantíssimo vocês trazerem o Racionais, porque Racionais para mim foi ícone. Muito dos processos que a gente tem hoje da gente se reconhecer preto, porque não é isso, né? O Brasil ultrapassou 50% porque a gente se reconhece negro, e o reconhecer-se negro veio por conta dos Racionais, veio por conta do Ilê, do Olodum, de vários movimentos pretos que começaram a falar: olha a nossa vida, olha quanta beleza, quanta potência a gente tem. E aí a gente foi construindo a nossa identidade. Acho que a gente está nesse momento. Muitas coisas aconteceram. Até o ano passado, a feira fez 18 anos e a gente trouxe 18 jovens de 18 anos para pensar a Feira Preta de 18. Foi muito bom poder ouvir a juventude, porque a minha geração, eu passei pelo processo de me reconhecer negra, de entender a minha questão racial. E a geração de 18 já vem com essa questão de ser preto, tipo, não, tipo, já sou, o que você está falando? Vamos falar sobre outras coisas. E numa dessas conversas que eu fiz com essas pessoas mais jovens, e teve uma menina que foi muito massa. A gente estava batendo um papo, assim, e aí ela pegou e falou assim: não, porque esses dias eu tava com a minha mina, mas aí eu lembrei do meu ex-namorado, tipo, e aí depois ela começou a falar da maconha, depois ela começou a falar que ela investia em tesouro, tipo, era muita informação, assim, sabe? Tipo, eram 3 coisas muito novas, assim, para mim. Tipo, não, porque a maconha, porque minha namorada, porque meu ex-namorado, porque o tesouro, porque eu invisto no tesouro. Aí eu falei assim, é isso, tipo, a gente tá num processo de transição cultural, e eu não sei se, tipo... se a gente se deu conta o quanto as coisas mudaram. A questão da saúde, da educação financeira é uma pauta da juventude, não foi uma pauta para minha mãe, para minha avó. Quando eu falo da transformação, que ela é transgeracional, que passa de geração para geração, porque isso é um movimento de agora, do que está acontecendo agora. Como que vocês enxergam essa transformação no Brasil? Vocês enxergam que de fato isso está acontecendo, que a gente tem um novo movimento, e esse movimento, sim, a gente vai falar de dinheiro, sim, esse capital faz parte da nossa vida? O que vocês têm visto de uma maneira mais macro? Quem quiser começar. Vou começar. Eu acho que tem muitas mudanças que a gente tem no Brasil nos últimos anos e que elas geraram efeitos colaterais, como o próprio Racionais canta, sabe? O fato do Conde ter internet foi uma coisa fundamental para ele acessar referências fora do que era produzido aqui no Brasil. O fato de eu ter uma bolsa para estudar na universidade. E acho que essas questões elas colocaram a juventude
num outro ponto de partida em relação aos nossos mais velhos, em relação aos nossos pais e aos nossos avós. Então, a própria educação era uma questão extremamente difícil para a geração dos nossos pais. A questão do acesso à informação, a internet, ela democratiza muita coisa. Eu lembro quando eu era bem criança, só dava para pesquisar coisa nas enciclopédias, e eram enciclopédias da década de 70 que a gente usava para fazer trabalho de escola. Hoje, uma criança de 5 anos sabe entrar no YouTube e achar o desenho que ela quer. A criança sabe mexer nas redes sociais, então acho que a informação mudou muita coisa e a informação possibilita acesso, assim, hoje, assim, por que eu não posso estar lá? Por que eu não posso estar de Audi? Por que eu não posso estar de Citroën? Por que não pode ter um helicóptero na favela sem ser um contexto de violência e de crime? Por que a gente não pode ter coisas bonitas? Por que a gente não pode comer bem? Eu acho que o acesso fez a juventude questionar uma série de restrições que a sociedade brasileira colocava que não faz mais sentido, assim. Então, eu gosto muito de ver essa juventude questionando a heterossexualidade, questionando a própria questão se a gente pode ou não pode. Não é nenhuma questão mais, a gente tá ou não tá nos lugares. A questão é a gente vai estar e vocês que lutem para lidar com isso, porque a gente já foi, nem me viu, já sumi na neblina, que a gente já está nesses espaços, né? Então, eu vejo essa mudança nesse sentido. Acho que economicamente a gente está vivendo um momento muito difícil e que essa juventude precisa se ligar, porque a gente não vai ter aposentadoria tal como nossos pais. Se para os nossos pais a ideia de sucesso era você fazer um concurso público, hoje em dia nem tem concurso público mais para a nossa geração. Então, isso é uma coisa que a gente vai precisar entender, que é como é que a gente canaliza todo esse nosso potencial, mas também garantindo que a gente vai ter um avanço geracional. Se os nossos pais conseguiram garantir que a gente estudasse, o que a gente vai garantir para as próximas gerações? Eu quero, por exemplo, poder pagar um curso de inglês para os meus sobrinhos e que eles não tenham que sofrer para aprender inglês com 20 e 30 anos, mas sim já com 5, 4 anos já fala inglês, porque os filhos dos playboys são assim, né? Eles estão fazendo aula de inglês com 2 meses de idade. Então, acho que é um desafio a gente entender como é que a gente transforma todos esses movimentos em ganhos geracionais que vão se manter para as próximas gerações, que vem por aí. Maravilhosa, amei. E você, Nath, conta. Bom, eu vejo que a questão da geração em si não só os nossos pais, porque os nossos pais já faziam algumas coisas de economia doméstica já. Só que a gente não ligava, a gente não conversa sobre dinheiro. Então a gente não sabe o que nossos pais faziam para economizar dinheiro. Alguém perguntava: "Pai, como é que tu faz para pagar a luz? Como é que tu faz para pagar a fatura do cartão? Como é que é isso?" A gente não normaliza, antigamente não normalizavam a conversa sobre dinheiro. Hoje em dia é diferente. Hoje a gente está conversando aqui num painel, eu estou fazendo uma live bebendo uma cerveja falando sobre dinheiro, sobre bolsa, e aí a Gabi está abrindo curso para periferias. Olha só quanta coisa tem. Com a internet também intensificou ainda mais. Porque com a internet, antes os nossos pais organizavam as finanças do jeito deles, mas não compartilhavam isso para os outros. Hoje, podemos pesquisar a educação financeira, tem vários conteúdos bem legais nas redes sociais, Instagram, Twitter, enfim, todas as outras redes sociais. É possível você entrar e assistir, ver um vídeo, entender sobre Tesouro Direto, entender sobre bolsa, mas é claro, você também tem que peneirar certos assuntos e começar aos poucos e não ter pressa. O que eu vejo na geração hoje é a questão da pressa, sabe? De você chegar e, não, vou começar a investir agora na bolsa, porque eu vi fulano 5 minutos falando para investir na bolsa. Tenha calma, não precisa fazer rápido, porque todo mundo está fazendo, porque é tudo rápido hoje em dia. Tem que fazer isso, tem que ter tempo para fazer isso, e está tudo bem começar agora. É bom a gente estar batendo esse papo para a gente normalizar a questão de conversar sobre dinheiro, inclusive falar: tá tudo bem você começar agora, tá tudo bem você se organizar agora, inclusive ensinar os seus pais e falar com os seus pais e normalizar a conversa sobre dinheiro. Que inclusive meu público é de 25 a 34 anos. São gente bem mais velha do que eu, que quer aprender a se organizar e agora. Essa é a parte importante, como a Gabi bem falou.
falar sobre dinheiro não precisa ser uma coisa chata, não precisa ser uma coisa, sabe? Tá tudo bem de conversar, falar de uma forma bem legal, beber sua cerveja, como se fosse uma conversa de bar. Como a gente conversa sobre futebol, sobre funk, sobre música, também temos que falar sobre dinheiro dessa forma. Maravilhoso. Conde, você, do ponto de vista, né, das músicas da música dos Racionais, quando fala negro e dinheiro são rivais, isso em algum momento bateu para você? O dinheiro foi um tabu para você ou não? Como que foi o seu Cara, eu acho que processo? dinheiro já foi é, parte de grandes problemas na minha vida. E ainda é até hoje, mas são problemas diferentes. Quando você não tem recursos, são algumas características de problema. Quando você tem recursos, são outras características, mas não vai deixar de ter problema. Principalmente quando você ascende e não são todas as pessoas que você ama e que estão ao seu redor que ascendem junto com você, mas elas usufruem também ali daqueles benefícios que esse recurso traz, né? Não acompanha o raciocínio, falando mais uma vez, educação. Não é todo mundo que foi educado, não é todo mundo que consegue enxergar além da curva. Sei lá, eu tenho depoimentos de alguns amigos, inclusive amigos da música, que falam: cara, foi difícil um pouco para minha família entender que eu podia comprar um Chester no Natal, comprar alguma coisa. Tudo bem, vamos celebrar esse momento, em vez de a gente ficar na cozinha 12 horas para fazer o Chester. Pode ser um prazer, mas a gente pode também ficar curtindo esse momento e comprar esse alimento de outra pessoa que está produzindo e vendendo, enfim. Caracas, é muito importante você dizer isso, porque quando a gente acende, dá a sensação de que a gente não pode usufruir, né? Daquilo que foi trabalhado, dessa riqueza que foi conquistada. E quando é para o negro, isso é muito caro. Mesmo teve um Roda Viva, desculpa eu pegar aqui, mas é para você complementar mesmo. Teve um Roda Viva que foi o Emicida que questionaram o preço das roupas, tipo, deles, né, da Lab Fantasma. Acho que são coisas de fato para a gente desconstruir, não só com a população não negra, mas entre nós também, entendeu? É importante você dizer isso. Tipo, eu não preciso ficar 12 horas. Minha avó às vezes fala para mim, eu falo para ela: não, mas não comprar. Ela fala assim: não, eu não vou ficar trabalhando aqui, não. Traz pronto aqui, que eu não vou ficar lavando salada, não. Traz a salada ali higienizada aqui para mim, entendeu? Ah, mas é mais caro, mas eu não quero saber. Eu quero a salada que já está higienizada e eu não vou lá. Eu acho que o mais caro de tudo é o nosso tempo. Nosso tempo, a gente vai passar uma hora aqui nesse bate-papo aqui, não é apenas uma hora, é uma hora da nossa vida a menos, né? Ou a mais, não sei. Depende do ponto de vista. As meninas falaram duas coisas que eu achei muito interessante, coisa que eu comecei a pensar há pouco tempo, que é o lance de concurso público. Amigão, acorda, você não vai ter mais concurso público daqui para frente como era antes. Segundo, a aposentadoria, pode esquecer. Com a reforma da Previdência, você não vai mais se garantir que depois dos 65 anos você vai ficar de boa. Ao contrário, se você não continuar produzindo ou empreendendo, vai ser o futuro vai ser um pouco perigoso. Né? A gente precisa garantir isso. A gente está vendo uma geração também do digital que mostra pessoas da nossa origem bem-sucedidas porque empreenderam. Empreender no Brasil não é apenas um sonho, não é apenas um objetivo, mas é falta de recursos também. Né? O cara está ali, não tem opção e ele acaba empreendendo. E você empreender significa você aprender uma nova profissão. Né? Eu gosto sempre de dar o exemplo do serralheiro. Serralheiro, o cara faz ali a esquadria de alumínio, tal, não sei o quê, o cara começa ele é muito bom serralheiro. Ele começa a produzir muita coisa e aumenta a clientela. Só que o dia continua tendo 24 horas, tanto para ele, quanto para a Nath, quanto para a Gabi. O dia tem 24 horas. E aí ele fala: caramba, eu não estou conseguindo atender essa demanda aí. Então eu preciso contratar outros serralheiros. Eu vou virar empresário, eu vou empreender, eu vou montar uma serralheria, eu vou crescer para caramba. Amigão, você vai aprender outra profissão. Se além de serralheiro, vai aprender a virar empresário. E você vai ter que pagar todos os tributos, fazer o RH, saber se o colaborador tá feliz, está triste, está rendendo. Então, é outra coisa, né? Isso fala muito de empreender, mas ninguém fala
das dores que é empreender, né? Isso é uma coisa que eu gosto sempre de tocar nesse assunto, porque é muito sedutor esse lance de empreender agora. Todo mundo acha que empreender é mole. Não é bolinho, não. Tipo, vocês se sentem solitários nessa vida empreendedora? Porque cada um de vocês são empreendedores. Como que é para vocês essa trajetória empreendedora de vocês terem que se descobrir como gestores? Aquela pessoa que emprega, que cuida de cabo a rabo, do processo de criação, da produção, da distribuição, até como isso chega para os seus consumidores, né? Para quem, a audiência de vocês. Como que é esse olhar macro do business de vocês? Bom, eu vejo que empreender é resolver problemas, não é só uma profissão. Você está resolvendo o problema de alguém ali. Então, um exemplo do Conde, que é difícil realmente empreender, a gente não pode agora, as pessoas não podem contar com concurso público, porque não vai rolar mais. E é muito sofrido, não é a parte financeira em si, é você saber administrar. Eu sou formada em administração, então é mais fácil para mim, porque eu estudei 4 anos para fazer um fluxo de caixa, para fazer um capital de giro, para como administrar um negócio de uma forma bem simples e bem prática, assim, sem precisar só teoria, é prática mesmo. E aí, quando eu vejo um serralheiro que está fazendo aqui agora, ele tem que aprender a administrar o negócio dele e, às vezes, ele quer fazer tudo sozinho. E nem tudo você precisa fazer sozinho. Porque quando você faz tudo sozinho, você tem que conhecer, saber fazer, mas fazer tudo sozinho não dá. Porque se você, por exemplo, vai fazer a contabilidade da tua empresa, tu não sabe, contrate alguém, cara. Não vai achar que tu faz porque vai economizar, porque é 3 vezes pior você fazer uma coisa que tu não sabe e prejudicar lá na hora de você declarar alguma coisa. Então, o que eu vejo é que muita gente não contrata um administrador, um contador e quer fazer tudo sozinho. Às vezes não tem dinheiro, é uma coisa. Agora, tem gente que tem dinheiro e não quer fazer porque às vezes acha que é muito encargos, é muitos tributos. E o que eu estou vendo, eu estou ressignificando a questão de empreender. Eu não vejo como um funcionário, um trabalhador, como um custo. Eu vejo como investimento. Porque anos atrás você tem que ficar escutando que o 13º é um benefício. E não é um direito do trabalhador. O que eu estou vendo também é a desvalorização do trabalhador em si. O cara, quando está insatisfeito com a empresa, aí o empresário fala, é só você empreender, porque aí você é dono do seu próprio negócio. Não é bem assim não, gente. Empreender não é fácil, não é um mar de rosas. E aí, às vezes, o trabalhador quer ter só o salário dele ali, ganhar um salário, ganhar um 13º, ganhar um vale-refeição, um plano de saúde. E aí, as pessoas ficam falando, tá incomodado? Faça sua própria empresa. Gente, não é bem assim. O mundo não pode girar bem assim. Imagina se todo mundo fosse só empreendedor. Como é que seriam os outros clientes, os outros trabalhadores que trabalham contigo, que querem ganhar um salário digno? Não é? As pessoas têm espírito de empreendedor e de empreendedora, mas nem tudo tem que ser romantizado. Achar que é fácil pagar os impostos, você pagar as pessoas, você administrar um negócio, não é fácil. Eu vejo que a gente tem que parar e pensar que a gente não pode só romantizar empreendedorismo. Nossos pais, as nossas avós, as mulheres negras já empreendiam há anos atrás sem nada. Eu valorizo quem saiu do nada, começou do zero e não precisou de dinheiro de herdeiro, de pai e de mãe para abrir um negócio, sabe? Quem começou do zero mesmo, porque realmente não tinha um centavo, porque o governo não vai dar um recurso para a gente empréstimo, né? A gente é negado. Na hora de a gente conseguir um empréstimo ou até um investimento, você tem que fazer pelo telefone ou tem que ir bem vestido. Porque se você não for, olha de cima e embaixo para a gente, né? Quando você vai numa instituição financeira pedir um empréstimo. E é isso, a gente já faz há anos atrás, a gente empreende com pouco. A favela, a periferia começa com pouco. Eu comecei com R$50 e hoje eu tenho 15 funcionários. Em 1 ano e meio de empresa. Precisei de alguma pessoa herdeira? Não, comecei do zero. E é isso que a gente tem que valorizar, mas não romantizar. Porque esse é o ponto principal, não romantizar e achar que tudo é fácil. Você, Gabi? Eu concordo em número, gênero e grau com a Nath. Acho que a gente na periferia tem essa... E eu não chamo de veia empreendedora, eu chamo de uma necessidade que faz você se virar. Uma criança na quebrada não tem mesada. Então, como é que essa criança vai acessar coisas?
pegando o troco das coisas que pedem para ela comprar. Geralmente é esse o acesso que essa criança tem. Eu lembro que na infância minha mãe falava assim para mim, ó, como a sua mãe, eu tenho a responsabilidade e a obrigação de te vestir e te alimentar. Mas eu vou te vestir com um tênis de R$ 60, que é o que eu posso pagar. Desligou seu microfone. Desligou, né? Ela falava assim, eu como a sua mãe, eu tenho a obrigação de te vestir e te alimentar. E eu vou te alimentar com a comida que eu posso pagar e com o tênis que eu posso pagar. Se você quer um tênis mais caro, você precisa se virar para arrumar esse dinheiro. Então, na minha infância, eu já vendi geladinho, maquiagem, lingerie, Tupperware, roupa, cabelo. Eu já vendi muita coisa nessa vida por essa necessidade, né? Mas tem uma dimensão que a gente precisa muito bem entender, que é o que a Nath falou, de diferenciar essa necessidade de vender coisas com você, de fato, estar resolvendo problemas, né? O cara que vende coisas no metrô, ele é um vendedor, mas não necessariamente ele está empreendendo, criando valor e resolvendo problemas na cadeia. Então, são questões que a gente precisa pensar para não romantizar uma vida de precariedade, né? Você perguntou da solidão, eu acho que sim, existe uma solidão, sobretudo com iniciativas pioneiras, como a do Condzilla, da Nath e a da No Front, que foi de falar de coisas no momento em que as pessoas não estavam falando, né? E aí gera esse estranhamento. Pô, você tá querendo virar playboy, você tá querendo se aparecer, e as pessoas demoraram um tempo para entender o que a gente realmente queria fazer, né? O Conde citou o disco dos Racionais, Nada Como Um Dia Após o Outro. O Mano Brown fala que eles foram chamados de playboys porque tem uma taça de champanhe na capa do disco. Porque realmente as pessoas demoraram um tempo para entender o que era, para entender qual que era a mensagem. Eu acho que quem empreende resolvendo problemas que ainda não foram resolvidos, muitas vezes passa por essa solidão de ter um tempo aí de incompreensão, sabe? Até as pessoas entenderem o que você é, o que é o seu trabalho, o que você faz. E isso exige uma resiliência muito grande, assim, exige você ter uma capacidade de se manter firme no seu propósito, no seu objetivo, independente do que as pessoas estão falando. Então, no meu caso, no meu primeiro ano com a No Front, as pessoas não queriam pagar pelo meu trabalho. Elas achavam que é um trabalho também social, mas é um trabalho social que tem custo. Então, eu não posso fazer as coisas gratuitamente, porque senão a própria educação financeira que eu vendo, ela não se verifica na minha vida, né? Então, eu lembro que no primeiro ano eu ficava muito chateada de receber propostas, pessoas querendo que eu desse aula, desse meu curso inteiro por R$ 200. E eu falava assim, gente, as pessoas não estão vendo o valor que eu estou enxergando. E aí foi nesse momento que o planejamento foi importante na minha vida. Eu tinha um planejamento de curto, médio e longo prazo, e essa é uma dica que eu dou para todos os empreendedores. Não adianta a gente pensar só no agora, você tem que pensar no curto, médio e longo prazo. Porque uma coisa que é impossível agora, tipo, ter um funcionário, quando a Nath começou com R$ 50, era impossível ter um funcionário. Mas em menos de 3 anos, isso se tornou realidade. Então, é uma questão da gente, quando a gente fica assim nessa solidão, acho que a gente tem que se apegar no planejamento e na nossa missão, entendeu? Entender muito bem qual que é a visão da sua empresa, onde você quer chegar, qual é a sua missão, ou seja, o que é que você resolve de problema e quais são os valores, o que é inegociável para você no meio dessa caminhada. Acho que essas 3 coisas, visão, missão e valores, parece clichê, mas ajuda muito a gente a ter um norte, uma bússola, saber aqui vale a pena eu ir, aqui não vale, e por aí vai. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que vira e mexe pessoas fazem para mim e eu respondo, mas eu gostaria de ouvir de vocês também. Vocês acham que à medida que a população negra vai ascendendo, ela vai se distanciando da comunidade do ponto de vista financeiro? Como é que, em alguma medida, se essas pessoas pretas conseguem ascender financeiramente, o racismo acaba para elas? O que vocês enxergam em relação a isso? O fato de você ter acesso a dinheiro te dá
passagem para vários lugares. Como que vocês enxergam essa questão da ascensão econômica da população negra com a questão da discriminação racial? O Conde, eu queria começar por você. Você já foi discriminado em alguma instituição financeira? Você já pegou empréstimo? Já foi no banco pedir grana? Cara, discriminado, acho que diversas vezes. Na semana passada, inclusive, quando eu te encontrei. Mas não foi, hoje não mais pela questão financeira, mas claro, por muito tempo, sim, pela questão financeira, né? Quando eu decidi viver de vídeo para a música, eu não tinha cliente nenhum. Mas eu já tinha que ter uma estrutura, eu já tinha que ter meu Nextel, na época o Nextel era o meio de comunicação, eu já tinha que ter o meu computador da Apple, eu não tinha dinheiro para comprar esse computador, eu tive que comprar parcelado no cartão de crédito do meu pai, minha esposa me ajudava a pagar isso, eu tinha que ter um carro para eu colocar os meus equipamentos e ir na filmagem, fazer a produção, né? E o seguro do carro e o seguro do equipamento. Só que eu não tinha cliente nenhum. Então, por muito tempo, eu fiquei inadimplente em diversas contas. E aí, isso me gerou uma dívida. Essa dívida teve uns juros. E na hora de eu negociar com o banco, eu não paguei os juros. Eu paguei apenas a dívida. Resolvi meu nome no SPC e no Serasa. Só que eu demorei 10 anos para reverter o meu score no banco. E aí isso me trouxe uma outra linha de educação financeira, de eu ter que trabalhar e para eu conseguir expandir, investir, tinha que ser com recurso 100% meu, eu tinha que pagar à vista. Assim, no começo, eu juntei o primeiro recurso, guardei, e aí falei, agora, compro uma casa e saio da favela ou monto uma companhia? Decidi montar uma companhia. No primeiro ano, foi muito triste para mim, foi muito triste, porque eu achava, eu estou faturando X dentro da minha casa, eu produzindo sozinho. Se eu monto uma companhia, coloco 10 colaboradores para trabalharem junto comigo, eu vou faturar 10X. Na verdade, eu continuei faturando X para dividir com 10 pessoas. E aí eu pensei, caramba, cara, eu podia ter comprado um apartamento saído da favela e ter o famoso onde cair morto. Se der tudo errado, eu tenho o meu cantinho. E eu não fiz isso. Inicialmente foi muito ruim para mim, até eu descobri o significado de uma palavra chamada protelar. E aí eu entendi que você, tendo uma organização financeira e negociando com seus fornecedores, porque muitas vezes o seu cliente não te paga quando ele te prometeu. Então, se ele não te paga quando ele te prometeu, provavelmente você não vai ter recurso para pagar o seu fornecedor. Depois que eu entendi a dinâmica de protelar, opa, calma aí, você não vai me pagar hoje? Tudo bem. E ligar para o fornecedor e falar assim, cara, tive um pepino aqui, eu vou precisar dar uma atrasadinha no pagamento, mas ser transparente, ser justo e ter esse diálogo para ninguém ficar chateado com você. Muito bom. E vocês, meninas? Como que vocês enxergam essa questão da ascensão da população negra do ponto de vista econômico? Se em alguma medida, quando as pessoas ascendem, se o racismo permanece, se não permanece, o que acontece? Acabou que eu nem respondi a pergunta, né? Não, mas se você quiser complementar, por favor, mas eu adorei do que você trouxe, porque é a vida como ela é, né? Tipo, cara, seu score tá baixo, você não consegue pegar de empréstimo no banco. Ou isso. O que você fizer de dinheiro, você vai ter que guardar para fazer o reinvestimento, e é tudo à vista. É isso? Na questão racial, eu nunca tive preconceito em instituições financeiras. Foi mais na questão econômica mesmo, por eu não ter tido educação e não ter educação financeira e não ter me programado, mas na questão racial, diversas outras situações, mas não instituições financeiras. Mas você já foi discriminado ou não? Nos Estados Unidos, na França, em Moema, no JK, tipo, em diversas situações, assim, tipo, sei lá, eu tá dentro do JK e eu no valet para ir buscar meu carro era uma Porsche e um outro cliente chegar e falar assim, oi, vim buscar, me entregar o ticket e falar assim, vim buscar meu carro. Que legal, eu também. Não, mas eu vim buscar meu carro. Não, tudo bem, eu também vim buscar meu carro.
Ah, você não trabalha aqui? Não, eu não trabalho aqui, não. Ah, desculpa. Aí chega a minha Porsche, eu entro na Porsche e vou embora. Tipo, na Galeria Lafayette, em Paris, tipo, de eu estar comprando 1 milhão de perfumes e o segurança ficar vindo atrás de mim, um segurança negro também, ficar vindo atrás de mim em todos os pavimentos que eu tava. Então, tipo, pela questão racial, sim, até hoje, na semana passada, inclusive, no dia que eu te encontrei, parei meu carro na porta de uma farmácia e o segurança falou, opa, calma aí. Você vai entrar? Você é entregador do Rappi? Tipo, cara, porque eu sou entregador do Rappi, eu não posso entrar na farmácia? Caramba, é muito foda. É o nosso racismo diário, é impressionante. Ele não dá sossego, não dorme. Não Não dorme, não dorme. dorme. Não dorme, alerta todo momento. E vocês, meninas? Bom, isso já aconteceu sobre essa questão de racial não muda. Você pode estar ganhando o maior dinheiro que for. Até os jogadores da NBA sofrem racismo. Eles ganham milhões de reais. De reais não, de dólares, na verdade. É. Então, isso já acontece independente. É a questão também do nosso próprio sistema que é capitalista. Eles olham o nosso dinheiro. Ah, você tem dinheiro mesmo? Será que você tem dinheiro? Será que o Condzilla tinha dinheiro mesmo para comprar Porsche? Como assim? Ele está ali, porque já é preto, já coloca a gente como já é preto. Ainda tem dinheiro? Como assim? Então, nosso próprio sistema também olham a gente como uma forma de... Parece que separam. A gente já sofre racismo e também a questão de classe. Na hora de a gente se candidatar num emprego, numa instituição, você não consegue. A pessoa da periferia, da favela, tem que trocar o endereço com um tipo que tem um pouquinho mais de grana e mora num local consideravelmente mais próximo daquele local que vai trabalhar, para você conseguir aquele emprego. Se você botar favela, se você botar que é periferia, eles não contratam. E ainda arranja desculpa que mora longe. E não é bem assim. Já negam para a gente desde que a gente vai pedir emprego, desde que a gente vai se candidatar numa vaga. Então, é mais do que só a questão racial. Também vem a questão de classe. Na hora de você chegar, entrar no local e discriminar a roupa que você está usando, discriminar a sua cor da pele. Inclusive, eu não culpo as pessoas pretas que estavam seguindo, o segurança negro que está seguindo, porque a gente é inserido no sistema. E no sistema, como é que a gente vai fazer? O cara está trabalhando. E já colocou a própria empresa, a cultura da própria empresa, é colocado que, não, se for preto, segue. Tá estranho, tá andando de chinelo? Não, segue. Tá andando mal arrumado? Já segue, não vai comprar nada. Já é julgado a partir do momento que a própria cultura da empresa. Então não adianta só a gente falar aqui. As próprias empresas têm que chegar e ser antirracista. E é difícil a gente só chegar e só conversar aqui num painel. Tem que chegar e a gente falar mesmo, conversar, sair da zona de conforto. Porque as próprias pessoas brancas têm que chegar e ouvir a gente e entrar nesses lugares elitizados e se incomodarem. Porque é tão confortável a pessoa branca estar lá e não ser discriminado. Mas na hora de chegar numa reunião de negócios, numa reunião de publicidade, de publicitários, de fechar um trabalho de marketing, só tem uma pessoa negra, que no caso é a pessoa que vai aparecer na tela. E aí eu reclamo. Mas não adianta só eu reclamar. Não adianta só o Conde reclamar, a Gabi reclamar, a Adriana, Rose. Eles também, as pessoas brancas também têm que reclamar, têm que falar. E aí você pode estar ganhando o dinheiro que for. A sua cor da pele vai ser primeiro. Vai olhar para você primeiro. E dói, cara. Dói, porque se você reagir, você é raivosa. Se você não reagir, está sendo omissa. Mas quem está cometendo o crime? Ninguém fala nada. Deixa passar. E é sempre no final, é a gente que tem que escutar. Esse é o ponto também. Pegando um gancho no que a Nath está falando aí, sabe que eu percebo às vezes? Vocês já viram na porta dos elevadores decreto municipal não ser preconceituoso com raça, não sei o que. Tipo, isso está todo dia na nossa cara e ainda a gente não conseguiu superar, né? Não, isso é uma coisa até para entrar no elevador, não entra no elevador com a gente. É mentira. Olha no embaixo pra gente. Isso aí aconteceu comigo. Tem que estar no serviço, pensando que a gente trabalha lá. Infelizmente. É doloroso, né? É doloroso, que é cansativo. Todo dia 20 chamam a gente para trabalhos publicitários, cresce o número de trabalhos.
mas durante os outros meses, cadê a parte prática? Não queremos só uma foto no Instagram, no fundo preto, e postar uma hashtag. É mais do que isso, é estar por trás mesmo dos bastidores, numa propaganda publicitária, numa reunião de negócios. Pô, só tem gerente aqui de marketing branco? Como assim? A gente percebe que a empresa não é diversa quando ela tem que fazer um trabalho de diversidade. Eu não preciso fazer na minha empresa trabalho de diversidade, porque a maioria das pessoas são pretas mesmo. São diversas localidades do Brasil, LGBT. Eu não preciso fazer um programa de diversidade porque a minha empresa já é diversa. Agora, a partir do momento que a empresa tem que fazer um programa de diversidade, a gente tem que parar e pensar, por que ela não fez isso antes? Por que ela não fez isso antes? A gente, com certeza aqui, a gente não precisa fazer programa de diversidade. É bom a gente parar e pensar também na hora de conversar com essas empresas, não só cobrar pessoas, só a gente aqui, né? Só a gente falar. E sim também ir na raiz do problema. Sim, maravilhoso. Gabi, você quer complementar alguma coisa dessa questão? Eu queria complementar uma pergunta para você, além dessa que eu fiz para eles, Gabi, que é em relação à questão de gênero. Porque quando a gente olha as estatísticas, né, vê a mulher negra sendo a que é menos remunerada, seja no mercado de trabalho formal, seja como empreendedora. Como que você vê isso, né? O que você acha que daqui para o futuro, o que a gente tem que fazer para a gente trazer mais equidade nessa questão, nessa intersecção de raça e gênero? Eu acho que a gente precisa tocar em feridas que não são tão glamurosas assim, sabe? Por mais que as pessoas hoje em dia a gente vê muitas marcas lucrando em cima da questão racial, todo mundo é diverso, mas só que até a página 2. E eu acho que a gente precisa tocar em feridas que não são tão glamurosas assim, sabe? A gente tem ainda o racismo, ele tem a sua dimensão estrutural e, portanto, ele atinge todas as áreas, né? Da vida, todos os aspectos, desde a cultura, da economia, da política. A gente tem uma subrepresentação política gigantesca num país onde somos maiorias e ainda precisamos fazer campanha para ter candidatos negros. Respondendo à primeira pergunta, eu acho que a ascensão econômica ela não acaba com racismo de forma alguma. A Beyoncé, o Jay-Z, a Oprah são a prova viva disso, né? A Beyoncé sofre ataques até hoje, estão fazendo uma petição para alisar o cabelo da filha dela. Tipo assim, que pessoas sem nenhum senso de humanidade, assim. Como é que você quer fazer uma petição online para alisar o cabelo de uma criança? Mas isso mostra também um aspecto do quanto que o racismo é perverso e desumano. E no caso do Brasil, ele é extremamente sofisticado, porque a gente não teve uma lei de segregacionista como a África do Sul, e a gente são processos que são muito encobertos, e a gente ainda está nesse manto da democracia racial. Então, ainda é um tabu em 2020 as pessoas falarem da questão racial. Eu, por exemplo, eu gosto de mercado bom, porque eu gosto de comida boa, e tem comida que não tem no mercado da quebrada, tem queijos que não tem no mercado da quebrada, tem tipos de vinho, tem tipos de pão. Assim, a padaria do rico tem coisas diferentes, entendeu? E eu gosto desse tipo de coisa, mas é isso, eu sou seguida nos supermercados. Essa situação que aconteceu na sexta-feira foi um grande gatilho. Porque eu sou o tipo de pessoa que faz barraco com segurança quando ele está me seguindo. E eu já foi um gatilho muito grande a situação de sexta-feira que aconteceu. Sobre a questão de gênero, aí a gente tem um cruzamento muito importante que toca em outra questão que a gente precisa cuidar, que é a questão do trabalho não pago, né? Socialmente, as mulheres são responsáveis por uma carga de trabalho que não é visibilizada, que não é nomeada e que não é precificada, mas que tem um custo muito grande. Fazer comida tem um custo, cuidar das crianças tem um custo, cuidar dos idosos tem um custo, cuidar dos mais velhos. Então, assim, a gente precisa, e no caso das mulheres negras, eu acho que a gente tem esse atravessamento, que é da gente ser demandada a cuidar de tudo e de todos, a todo tempo. E a gente também tem um atravessamento do racismo,
que vai colocar a nossa mão de obra como inferior. Então, mesmo quando a gente estuda na mesma escola que os caras, eles querem pagar um salário menor para a gente, sem justificativa nenhuma. Eu saí do mercado corporativo porque eu descobri uma discriminação salarial comigo. E quando eu perguntei para eles qual foi o critério, eles me responderam que não tinha critério. Então, vocês estão me ouvindo ou travou? Tá tudo bem, né? Tá. Então, eu acho que é fundamental a gente, de fato, ir na raiz dessas questões, a despeito de uma glamorização que essas questões têm. A representatividade importa, e muito, mas a gente precisa falar também sobre uma dimensão que está por dentro da representação. Não é só quem está na capa da revista, mas é quem é a diretoria dessa revista, quem é o corpo editorial dessa revista, onde essa revista circula, é pensar em toda a cadeia, né? E isso é muito mais fácil para pessoas que já são pretas, né? Isso que a Nath falou, eu não preciso pensar em diversidade porque já nasço diversa, né? Na minha empresa não precisa de uma política para ter pessoas LGBT, todo mundo é LGBT. Então, isso é uma visão que eles ainda não pegaram, eles querem monetizar a nossa luta através de tokens, mas a gente está ligado nesse movimento, né? E eu adorei o post do Yuri Marçal essa semana, entendeu? Veio o mercado lá querendo que ele lesse nota de repúdio. Cara, não tem dinheiro que paga limpar a barra de vocês. Vocês são responsáveis pelo que aconteceu sexta-feira. Então, assim, não vem com essa de... porque aí é o ponto da gente entender também o que é negociável e o que não é, né? Nesse caso, por exemplo, o supermercado que fez o que fez, tem coisas que são inegociáveis. Eu tenho pensado assim, eu acho que a gente precisa falar do trabalho do cuidado, a gente precisa falar sobre como que a gente está cansada com a dupla e a tripla jornada. As crianças estão sem escola desde março e as mulheres estão enlouquecendo com isso. E a gente precisa falar sobre isso, né? Sim. Maravilhoso, gente. A gente está chegando, a Rose me escreveu aqui, faltam 10 minutinhos para a gente acabar. E aí eu queria fazer uma última rodada, que é assim, se vocês fossem dar dicas para quem está assistindo vocês dessa parte financeira, quais seriam as 3 dicas de ouro para quem quer ter saúde, gestão e educação financeira? Quem começa? Posso já emendar, então. Gente, dicas de ouro. A primeira dica que eu dou é tenha metas. Por mais que essas metas soem como algo impossível e muito distante, as metas elas são como se fosse uma bússola que vai te ajudar a tomar as melhores decisões para você chegar no seu objetivo. As metas me ajudaram e me ajudam muito. Quando uma coisa parece impossível, eu torno ela uma meta de médio ou longo prazo e eu sei que eu vou conseguir. A segunda é não subestime o controle financeiro. A gente está num momento em que o dinheiro ele é cada vez mais virtual. Então, se antes a gente tinha lá as notas, os passes, e a gente conseguia ver materialmente a quantidade de dinheiro que a gente tinha, hoje isso está diminuindo cada vez mais. A gente vai para o cartão, depois a gente vai para o Pix, depois a gente vai para outras transações que tornam o nosso dinheiro uma coisa cada vez mais abstrata. Então, por isso é muito importante ter uma organização financeira para você saber cuidar daquilo que você conquistou, porque se você não é herdeiro, eu tenho certeza que cada real do seu dinheiro foi muito suado. Então, não dá para você querer que o banco cuide do seu dinheiro para você. Isso não vai acontecer. Você tem que cuidar. E também não dá para querer, eu vou terceirizar tudo e não vou olhar nunca mais para isso. Não faça isso. As pessoas negras que deixaram seu dinheiro na mão de terceiros pagaram a conta. Estava vendo o filme da Whitney Houston, a família dela gastou 40 milhões de dólares da fortuna dela. Isso é uma coisa que é muito frequente, como o próprio Conde falou, essa dificuldade, às vezes, de uma assimilação por parte da nossa própria família dessa ascensão financeira. E, por fim, não tenha culpa, tá tudo bem você querer viver bem, tá tudo bem você querer ter um Porsche, usar uma roupa da hora, tá tudo bem você querer ter uma casa muito louca, tá tudo bem você querer viajar para fora 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por ano. Seu limite você que sabe. Quem falar para você que você não pode fazer uma coisa é racista.
entendeu? Porque ninguém está falando para os brancos que sempre fizeram o clipe com um carro de marca que ele não pode botar um carro de marca no Morumbi. Mas quando o Conde quer botar uma Porsche dentro do Complexo do Alemão, aí a galera vai encher o saco. Então, não deixe ninguém falar do seu limite, porque o seu limite, quem sabe, é você. Maravilhosa. Você, Nath? Bom, já pegamos o gancho das dicas da Gabi, eu vou falar sobre as dicas de não tenha medo de começar a anotar os seus gastos, porque eu vejo que as pessoas têm medo de começar a anotar suas finanças. E não precisa ser necessariamente uma planilha de Excel, porque às vezes você não tem vontade, não tem particularidade e tem um pouco de dificuldade de utilizar o Excel. Então, anote no caderno. Quer usar o aplicativo? Usa o aplicativo, faz um grupo com você mesmo no WhatsApp. Não precisa seguir à risca o que alguém está fazendo. Faça o que você se sinta confortável para organizar suas finanças. Não precisa ser numa planilha porque todo mundo está usando planilha. Use o que você achar confortável, porque senão bate aquela preguiça e você não quer organizar. Outra dica, nada melhor do que você cuidar do seu próprio dinheiro. Não deixe ninguém cuidar do seu próprio dinheiro. E se deixar, monitore. Monitore. Porque quem vai cuidar bem do seu dinheiro, com amor e com carinho, no final de tudo, é você. Que você sabe o suor do seu trabalho, quanto tempo, quantas horas trabalhadas você está fazendo aquilo. Então, nunca deixe só o dinheiro para terceiros, como a Gabi falou, porque isso é um ponto importante. Não faça isso. E se você for emprestar, ou pedirem emprestado para você, porque quando você está crescendo, ascendendo financeiramente, a primeira coisa que acontece é você querer ajudar a sua família inteira. E isso é normal para a gente. Quando o cara que é rico, ele não pensa nisso, porque a família dele já está consolidada, já tem dinheiro, ele não precisa se preocupar. E se você for, que acontece na maioria das vezes, as pessoas ficam endividadas porque emprestam nome para outras pessoas. Se você tiver dinheiro para você dar o dinheiro, não empreste. Por quê? Porque se você emprestar tudo e você não tem dinheiro para pagar depois, a pessoa acontece alguma coisa, alguma particularidade, quem no final vai ficar com o nome lá negativado é você. Então, se você puder dar o dinheiro ao invés de emprestar, dá o dinheiro. Se você emprestar, converse muito e confie muito na pessoa, converse sobre educação financeira e normalize essa questão do dinheiro. E, por último, e não menos importante, normalizar a conversa com seu pai, com sua mãe, com seu filho, sobre educação financeira. Tá tudo bem você começar agora, tá tudo bem você começar a anotar seus gastos agora. 2021 aí tá vindo, o importante é você começar e fazer de uma forma bem legal, bem simples para você. Não se sinta pressionado para começar porque o fulano está começando. Comece no seu tempo, não tenha medo, não tenha medo. Educação financeira não é só anotar os gastos, não é só falar só sobre planilha, é organização do seu dinheiro e cuidar do seu dinheiro e entender essa relação do dinheiro da melhor forma possível. Obrigada. E você, Conde? Nossa, muito bom. Primeiramente, obrigado por essa aula aí, meninas. Vocês arrebentam. Queria falar 3 coisas aqui que eu imagino sobre dinheiro, ganhar dinheiro, investir e tudo mais. Primeira coisa, montar um plano para alcançar o seu objetivo. Então, você identificar até onde é o seu limite de poupar, quais as renúncias que você está interessado em fazer para alcançar um objetivo, né? Escolha implica em renúncia. Eu quero alcançar alguma coisa, eu vou ter que abrir mão de outra. Abrir mão de outra pode significar abrir mão de uma reserva ali, mas pode significar também abrir mão de um pedaço do seu tempo, né? Acho que o nosso bem mais precioso aí é o nosso tempo e não o nosso dinheiro. Segunda coisa, depois que você alcança ou está próximo de alcançar, fazer uma revisão desse seu planejamento anterior para alcançar, né? Porque as coisas vão mudando ao longo do caminho, as necessidades vão mudando ao longo do caminho, né? A nossa prioridade é o recurso que mais nos falta. Então, tipo, depois que você alcança, se o seu objetivo de vida é ganhar dinheiro, depois que você alcança o dinheiro, não é mais esse o objetivo. Então, você tem que fazer uma revisão do que você vai abrir mão, do que você vai renunciar. E terceira coisa, que esse é o sonho de todo mundo alcançar, depois que você alcançou, você não precisa mais fazer tantas renúncias, e aí chega a hora de você realmente usufruir e viver um pouco, né?
Eu acho que tem muita gente que fica nesse pensamento de sempre acumular, acumular, acumular e acaba esquecendo de usufruir aquela conquista. Esquece de celebrar aquela conquista, porque está todo mundo sempre pensando em agregar, em crescer, em construir, mas usufruir dessa conquista também é uma coisa super interessante, está tão debaixo do nosso nariz que às vezes a gente esquece de fazer porque está sempre no pensamento de acumular. Muito bom, muito bom. Adorei as dicas de vocês. Eu ficaria aqui horas. Eu ia até pegar umas dicas de investimento, de como fazer investimento, como fazer uma planilha, mas não vai rolar. Recomendo fazer a aula de vocês, tanto da Gabi quanto da Nath. Adorei o papo com vocês mesmo e espero que as pessoas tenham curtido esse movimento. Minha filha chegou aqui já querendo saber como é que ela faz o negócio do dinheiro, como é que ela guarda o dinheirinho lá no porquinho, entendeu? Mas é isso, gente. Obrigada para quem esteve aqui com a gente. Eu acho que não só eu, mas todas que estão assistindo, todos, né, que estão assistindo, quando vocês começaram a falar, surgiram várias dúvidas, várias inspirações, assim, sabe? E eu acho que ficou muito marcado, né, essa potência de ancestralidade, os racionais como transgeração, né? Como pensar em como empoderar também. Então, assim, nós por nós mesmos, né? Trazendo esses discursos, né? E nada mais lindo, nada mais emocionante que ver pessoas pretas falando de grana e falando com esse cuidado, com essa atenção, trazendo tantas referências, né? Então, eu acho que é isso, gente. Esse é o futuro preto. É o futuro preto que a gente quer, que a gente tem construído, que a gente quer trazer para as nossas crias, né? Então, vamos seguir. Agradeço cada um de vocês. Aproveitem a programação da feira e até!